Daquele primeiro exemplo lá da nossa aula, vamos começar do início. Exemplo 1. Nós temos o que aqui? Nós temos um circuito que ele tem fontes de tensão, E1 e E2, resistência que a gente tem o R1, o R3 e o R2. Primeira coisa que a gente vai saber é identificar quais são as nossas malhas. Então, quais malhas a gente tem aqui? Nós temos essa malha, que é esse circuito fechado, e essa outra malha aqui, que é o nosso segundo circuito fechado. Definimos quais são as nossas malhas, o que a gente vai fazer? Definir um sentido para as correntes de malha. Então, vamos colocar que essa malha 1, a minha corrente está nesse sentido, e nessa malha 2, nesse sentido. No sentido horário, né? Então, essa corrente aqui eu vou chamar ela de I1, que é a corrente que passa pela malha 1, e essa corrente eu vou chamar ela de I2, que é a corrente que passa pela malha 2. Qual que é meu primeiro passo agora? Eu vou aplicar a lei das tensões na malha 1. Para cada uma das malhas, eu vou aplicar a lei das tensões. Então, vamos lá. Na malha 1, como que eu faço para aplicar a lei dessas tensões? Eu vou olhar primeiro a minha fonte. Minha fonte de tensão, essa corrente que eu adotei o sentido dela aqui no sentido horário, está saindo do polo positivo ou ela está saindo do polo negativo? Do positivo. Então, ela vai ser positiva. Então, eu vou falar mais E1, que é a tensão nessa fonte de tensão. Depois, aqui eu tenho um resistor. Sempre que eu tenho um resistor, eu vou ter uma queda de tensão. Eu vou chamar de V do resistor 1. Então, a queda de tensão do resistor 1, menos, porque vai ser uma queda, menos o resistor 3, que também é uma queda de tensão. A queda de tensão do resistor 3. Tem mais algum elemento ligado nessa malha? Não, né? Como eu não tenho mais nenhum elemento, isso aqui vai ser igual a zero. O que eu faço agora? Eu tenho que escrever as tensões em função das correntes. Lembra da nossa lei de Ohm? A lei de Ohm, ela dizia o quê? Lá da lei de Ohm, a gente aprendeu que a tensão, ela vai ser igual a resistência vezes a corrente do elemento. Então, aqui, qual que é a minha tensão dessa fonte E1? Eu escrevi E1 porque é o nome que está aqui da fonte. Isso aqui é 12 ou é 2? Deixa eu ver na nossa aula. Acho que é 2 mesmo. Acho que é 2, professora. Tá parecendo 2, né? Então, aqui a gente vai ter mais 2, menos V no resistor 1. O que é a tensão nesse resistor? Vai ser a resistência desse resistor, que é R1, vezes a corrente que passa nesse resistor. Qual corrente que está passando aqui? I1, não é? I1. Menos a tensão no resistor 3. O que é essa tensão do resistor 3? Vai ser R3, que é a resistência, vezes a corrente. Qual corrente que passa por aqui? Olha só, o resistor 3, ele está em comum com a malha 1 e a malha 2. Então, eu tenho essa corrente 1 que está passando aqui por esse resistor, e eu tenho essa corrente 2 que ela está passando aqui também pelo resistor. Como que eu faço, então, para determinar qual que é a corrente? R3 vai ser o quê? I1 menos I2. Vai ser a diferença entre as duas correntes, I1 menos I2. Isso aqui vai ser igual a zero. Eu tenho os valores da resistência, não tem? Então, vamos substituir. Aqui eu sei que 2 menos R1 vale 2 ohms. 2 vezes I1. Deixa eu ver que alguém perguntou alguma coisa. Por que E1 ficou positivo? Porque a corrente está saindo pelo polo positivo da fonte. Então, na fonte de tensão, quando a corrente sai do polo positivo, vai ser uma fonte de tensão. Se a corrente ela entra no polo positivo, aí a gente vai ter ela com sinal negativo, é convenção. Então, sempre que a corrente sai pelo positivo, ela vai ser positiva. Tá bom?
Então, 2 e 1 menos R3 vale quanto? 4. 4 e 1 menos I2 igual a 0. Posso passar esse 2 para o outro lado, né? Então, aqui vai ficar menos 2 menos 2 e 1 menos 4 e 1 menos com menos vai dar mais 4 e 2 igual a 2. Então, menos 2 e 1 menos 4 e 1 vai dar menos 6 e 1 mais 4 e 2 igual a 2. Essa é a nossa primeira equação para a gente resolver o nosso circuito. Então, a gente achou uma equação que a gente tem as duas correntes. O que a gente precisa agora? Olhar pela outra malha. Então, vamos